Muito prazer em conhecê-los, é ótimo estar com vocês. Me parece que batemos um recorde, né? Lógico, não foi talvez aí um recorde da plataforma, mas foi um recorde nosso aqui do Instituto Psique, né? Reunir tantas pessoas em tão pouco espaço de tempo, 175 pessoas até agora inscritas, eu acho que agora já encerrou. Se alguém tiver algum conhecido, alguma coisa, precisar, me avisa, eu tento fazer um convite pela página. Vamos lá. Muito prazer em conhecê-los, né? Eu sempre começo as minhas palestras, esse meu bate-papo com vocês, sempre com esta frase, né? Uns querem conhecer a China, outros querem conhecer a França, alguns até os Estados Unidos, né? Não sei se todos aqui já tiveram essa oportunidade. Eu quero apenas conhecer vocês. Por isso, acho que a minha dedicação de tantos anos na psicanálise, que é conhecer o indivíduo, conhecer pessoas, né? O interior delas, né? Meu nome, Marcelo Lopes Rodrigues, sou psicanalista didata, venho de uma longa estrada na área de saúde. Minha primeira formação foi em enfermagem, muito cedo, né? 16, 17 anos de idade eu entrei na primeira faculdade. Depois fiz farmácia e bioquímica, e lá durante o curso de farmácia na Universidade de São Francisco, eu conheci a psicanálise. Desenvolvi a pesquisa lá, trabalhei, né, fui supervisor geral na Escola Paulista de Medicina há alguns anos, e depois optei por essas 4 paredes, né, que eu estou aqui hoje, meu consultório. Estou na área há 25 anos, sou psicanalista há 25 anos, profissionais psicanalistas há mais ou menos 9, 10 anos. Estou na 8ª turma de formação, e depois, mais para o finalzinho, eu tenho uma notícia para vocês, né? Porque até esse momento a formação comigo era presencial, mas por causa de toda essa pandemia que estamos vivendo e a alta demanda de profissionais de saúde mental, eu estou abrindo um novo leque. Vocês vão ser os primeiros aí a acompanhar, né, essa nova mudança do Instituto Psique. Olha lá, o Instituto Psique foi fundado, né, foi criado por mim, nasceu no ano 2000, eu já era psicanalista antes. Ele é fundado em definitivo aqui em Itatiba, interior de São Paulo, estou bem pertinho, 80 quilômetros de São Paulo, né, para atender toda essa necessidade, toda essa, né, a demanda que era solicitado, eu acabei fundando o Instituto Psique, abrindo ele em 2005, mas os consultórios já existiam antes em São Paulo, depois trouxe tudo aqui para Itatiba. Hoje, o Instituto Psique conta com 3 unidades, uma unidade que é a matriz aqui em Itatiba, existe a unidade São Paulo, que é o consultório lá na Maestro Cardim, de frente para a Beneficência Portuguesa, e um consultório, né, em Sumaré também, próximo, né, da Grande Campinas, bem pertinho daqui também, meia hora de carro. E estamos expandindo, né? Cada turma que eu formo, eu acabo abrindo uma cidade e acabo supervisionando todos esses atendimentos. Isso faz parte da nossa missão, né? Que está em constante evolução, né? Graças a esse contínuo progresso, né? E buscando o aperfeiçoamento humano, nós estamos tentando melhorar, tentando esse maior aporte para a saúde mental. Olha lá o que é, então, psicanálise, né? Método desenvolvido pelo médico neurologista, né? Sigmund Freud, lá no meado, né? Finalzinho do século XIX, nós estamos falando mais ou menos aqui a criação da psicanálise, de fato, os primeiros contatos dele com as neuroses, que foi a histeria, em 1886, ele começa a falar em psicoanálise em mais ou menos 1890, 1891,
são os primeiros relatos dele, os primeiros relatórios. A psicanálise, então, vai se basear, né, nessa origem dos sintomas mentais e toda o que envolve a emoção, né, e o comportamento humano. Então, a partir daí, passamos a observar, né, Freud passou a observar e a buscar esse entendimento, né, da psique humana, esse aprofundamento dessa demanda, né, psicológica, e que havia, né, até então havia uma lacuna, não existia naquele momento especialistas, né, a psicologia veio se fundamentar, se solidificar anos depois, bem após a psicanálise, né, então nós temos aí a psicanálise com uma história um pouco mais um pouco anterior, não é muitos, né? Não dá aí uma janela de tempo de muitos anos, mas um pouquinho antes, né? Freud inaugura, então, essa nova ciência, essa nova abordagem, né? Como alguns colegas psicólogos falam, né? A abordagem psicanalítica. Sabemos hoje que e defendemos isso, né? A psicanálise não é uma abordagem, sim uma formação, né, que demanda aí um tempo, uma dedicação do aluno. No que se baseia, então, a psicanálise, né? A teoria psicanalítica, então, vai ser desenvolvida, né? E está intimamente relacionada a essa prática psicoterapêutica, a escuta do paciente, ou seja, né, do analisando. Ouvir é uma situação fisiológica, todos nós estamos ouvindo, hoje vocês prestando atenção em mim, estão me escutando. Então, a psicanálise se preocupa nessa escuta, né? Nós chamamos de escuta clínica. O prestar atenção no que a pessoa está falando, né? O que ela está trazendo naquela sessão, naquele determinado. Procurar, então, a partir daí nós vamos procurar descrever a etiologia, né? Como surgem os transtornos mentais, os transtornos emocionais, né? E todo isso que envolve o desenvolvimento do homem, da humanidade, da sociedade, que está interferindo nessa personalidade, ou como alguns escritores, autores, colocam como persona, né? Somos influenciados pelo meio, somos a todo momento o que leva, né, o que está nos empurrando para essa motivação humana. Agora estamos nesse momento passando um momento muito crítico social, não preciso nem falar qual é, né, todo mundo aí está acompanhando, né, a tal da pandemia, onde estamos mais uma vez, não sei aí outros estados, mas aqui São Paulo está para decretar a qualquer momento fase vermelha novamente, um lockdown, a partir agora de sexta-feira, pelo que o nosso governador e os prefeitos estão falando. Realmente a situação está bem crítica, UTIs bem lotadas e a mídia extrapolando com todas essas informações, tem muita fake news também rolando, né? Eu estou intimamente ligado à área de saúde, tenho pacientes da área de saúde, né? Alunos meus em formação de psicanálise que estão em UTI respiratória, ou seja, de atendimento direto ao Covid, então eu acompanho esses números reais e realmente está muito sério. E isso está gerando uma demanda emocional para a sociedade muito grande, né? Hoje, em termos estatísticos, 2% só da população está em terapia, né? 2% só está. Se esse número aumentar, e já está aumentando, nós já sentimos aqui na clínica uma alta da demanda, né? Uma procura. A minha agenda é bem lotada, né? E a minha equipe já está também ficando, né? Então, o sistema de saúde mental também vai sofrer esse colapso, porque se esse número dobrar, né? E ele vai dobrar, a necessidade de profissionais de saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, não existe hoje profissionais suficientes para atender essa demanda, né? Por isso, já uma preocupação minha de aumentar a formação de novos profissionais, né? Eu já venho há anos fazendo isso, sou ligado ao IPA,
que é a Associação Internacional de Psicanálise, sediado na França, em Lyon. Então, eu sou um psicanalista didata, né? Isso me outorga o direito de formar novos profissionais. Eu não falei para vocês, mas eu tenho mestrado, também tenho doutorado, né? Defendi tese, a minha tese é inédita, né? Eu liguei os estudos de obesidade e psicanálise, então eu trato pacientes com obesidade, né? Os 3 graus de obesidade e também obesidade mórbida, né? Então, graças ao meu mestrado, meu doutorado, eu consigo aí. A psicanálise, então, vai lidar com todas essas experiências subjetivas, né? De maneira que outras abordagens acabam não conseguindo. Ah, Marcelo, você já está discriminando. Não, veja bem. Como é essa história aí? A psicologia, né, o comportamentalismo, o behaviorismo, a fenomenologia, que é a desconstrução da psicologia, essas abordagens não conseguem acesso, né, não têm ferramentas para o inconsciente humano. Essa é uma área onde nós, psicanalistas, acabamos nos especializando, né? A psicanálise já nasceu estudando o inconsciente humano. Tanto que eu tenho colegas psicólogos que acabam, às vezes, o paciente deles quer aprofundar um pouquinho mais na sua análise, né? Passar da psicoterapia para análise e eles encaminham para mim. Assim como quando eu percebo que é só um problema comportamental e ele precisa, de repente, de uma análise, né? Numa terapia breve, eu encaminho para colegas também psicólogos, né? Então, existe aqui no Instituto Psique esse trabalho multidisciplinar, tanto que por causa da obesidade, meus pacientes passam com nutricionista, passam com educadores físicos que fazem parte da minha equipe também, né? Então, nós vamos fazer, a psicanálise vai ajudar esse aprofundamento no inconsciente humano. Então, por que você fala isso? Quais as palavras que você está usando? Por que, né, a interpretação dos sonhos, né? Graças à interpretação dos sonhos, esse aprofundamento que Freud fez, nós tivemos, né, e nós conseguimos entender o inconsciente daquele paciente. Na psicanálise nada é místico, né? Não existe esse misticismo, e sim técnica, e muita técnica baseada em toda a teoria que sedimenta todo o profissional. Quando nós olhamos, né, quando nós enxergamos uma pessoa, isso aí é o que a gente mais enxerga no indivíduo, né? Já viram um iceberg. Essa é a forma mais didática que nós, psicanalistas didatas, né, e alguns autores colocam nos seus livros o que é um indivíduo. Se eu perguntar para vocês, você se conhece? Você vai me falar, me conheço, eu sou assim, assado, toda aquela coisa, né? E eu vou falar, ok, você conhece realmente essa pontinha do iceberg que está em cima, né? Que se chama consciente, né? Que são todos os seus raciocínios, as suas percepções e alguns pensamentos lógicos. Isso é o consciente humano. Nós, profissionais psicanalistas, não trabalhamos aí. Aí é a medicina que interfere, é a psicologia, né? A psiquiatria com todo o seu aporte. Já já eu vou explicar a diferença de tudo isso, se alguém aqui não entende. Vários colocaram aí já no chat que adoram psicanálise, amam a psicanálise, que bom, né? Eu fico assim muito feliz porque talvez Freud criou tudo isso, né? E quis que muita gente, né, conhecesse a psicanálise, tivesse contato com ela. Da linha d'água para baixo, acontece o que a gente chama de inconsciente humano, é aí que nós vamos trabalhar, né? Trabalhamos diretamente com o inconsciente humano, todas as suas memórias, as fantasias que vêm através dos sonhos, lembranças, minha adolescência, minha infância, o que aconteceu aí, né? Desejos, né? Tudo o que acontece. Tem aí, Marcelo, uma coisa que se chama recalcamentos, que é isso, né? É o famoso recalque.
né? Para nós, psicanalistas, recalque é uma coisa muito mais séria, né? Aqui, me desculpe se eu falar alguma besteira ou ofender alguém, não quero ofender ninguém. Recalque nunca foi e nunca será inveja. Inveja é uma outra coisa, tem um outro significado. Parece que alguém canta alguma música aí por aí, né? Que diz, né? Show, recalque. Não é, isso é inveja, né? Foi meio infeliz na colocação, mas recalque é tudo aquilo, suas fantasias, suas lembranças, seus desejos, que você não consegue trabalhar com eles, não consegue lidar com essa realidade, você joga nesse balde de lixo que nós chamamos inconsciente, né? Então, a pessoa tem aí 30, 40 anos de idade, eu costumo falar, então, não dá para trabalhar de 3 a 6 meses, 40 anos de história, 40 anos de recalque, né? Nós precisamos aí de um pouquinho mais de tempo, né? Ah, Marcelo, quanto tempo vai uma terapia, né? Terapia eu não sei, análise, para você falar que está fazendo uma análise, né, que é paciente num psicanalista, nós vamos partir aí de uns 5 anos de análise. Fica legal, fica bom, né? Para nós profissionais, é obrigatório, né, estarmos em terapia constante, em supervisão também. Vou passar para mais um, né, porque eu falo muito. Objetivo da psicanálise, então, criar um vínculo, que é esse vínculo que eu estou falando, né, para vocês, de anos de trabalho, né, de algum tempo aí, onde o analista consegue conhecer de fato o seu analisando, né, criar um vínculo entre analista e analisando, né, a fim de compreender todos esses processos que foram reprimidos, que foram recalcados, né? Isso pelo subconsciente, aqui eu já separo, não existe mais para nós psicanalistas contemporâneos, subconsciente. É consciente e inconsciente, onde um acaba contaminando o outro, né? E isso vai gerar sintomas, né? Como angústia, ansiedade, né? E aqui eu paro um pouquinho para discutir um pouco mais, né? Que sintoma é esse, Marcelo? Ansiedade. Em plena pandemia, quem não está em franca depressão está apresentando ansiedade. Por quê? Esse isolamento social, né? Essa coisa, né, de fica na sua casa, não tenha mais contato social. Somos, né, a raça humana somos seres gregários, ou seja, precisamos desse contato social. Então, nós vamos aí trabalhar com esse novo entendimento, né? Então, a psicanálise vai evoluindo, né, e vai acompanhando o desenvolvimento social, a história, né, em toda essa evolução, né? Tanto que estamos aqui online hoje, né? Dificilmente um psicanalista há 5 anos atrás, não vou nem falar 10 anos atrás, 5 anos atrás, dificilmente um de nós, psicanalistas, estaríamos online fazendo palestras num atendimento online, né? Aqui na clínica nós temos pacientes que são atendidos até no Japão, né? Tudo isso online. Então, para facilitar as pessoas, eu também tenho pacientes que eu atendo online, apesar da maioria dos meus pacientes preferirem o atendimento presencial, né? Que tá complicado, mas vamos tentar. E tem aí a palavra que vocês viram aí no slide, angústia, né? Angústia ligada à culpa, né? Esse desespero, a ansiedade vai trazer um medo, né? Ela é sedimentada porque o medo é real, então tá todo mundo nesse momento, né, com medo, ou medo de adoecer, ou medo de algum parente muito próximo adoecer, né? E com isso traz angústia, culpa. Eu costumo brincar, né, com os meus alunos, aquela dor nos peitos, aquela dor funda. Freud não podia escrever no material dele, nos livros dele, né, dor na alma, né? Porque senão não teriam queimado só os livros dele, queimava ele junto. Então ele acaba colocando, né, do alemão, Angst, que na tradução meio perdido, acabou ficando para a língua portuguesa, para o latim, angústia, né?
é essa culpa, é essa dor funda que traz, né? Também nos culpamos, né, por N coisas de nossa história, pela má compreensão. Eu, particularmente, não gosto, e vocês vão ver aí que eu evito a palavra trauma, não acredito nela, porque não dá para a gente pegar a nossa emoção e quebrar. A gente quebra osso, quebra copo, quebra um monte de coisa. Emoção, não. Em todos esses anos de estudo, eu costumo dizer que o problema de saúde emocional está relacionado aos maus entendimentos. Compreendemos de forma equivocada tudo o que está acontecendo à nossa volta. Temos dificuldade de encarar a realidade, né? O neurótico, a neurose é exatamente isso, né? Então nós somos, eu digo assim, né? Bem entre aspas mesmo, né? Põe aspas bem grande aí, tá, gente? Somos normóticos. O que é isso, Marcelo? Neuróticos, normais, né? Às soltas por aí. Então, a neurose, todo mundo tem? Sim, todo mundo tem. 96% da população é neurótica. 96% da população precisa de terapia. 2% só, como eu falei no início aí para vocês, só 2% estão em terapia. E esses 4% que está sobrando não somos nós não profissionais, tá? E nem é quem já teve alta de terapia. Esses 4% não são tratáveis ainda, que são os psicopatas, né? A psicopatia ainda não existe aí um tratamento efetivo, eficaz, né? Ou que estudos evoluam e a gente consiga entender aí a mente, né, do psicopata. Todo esse processo, então, vai ser realizado por meio dessa interpretação, né, das ações, do pensamento do indivíduo, do comportamento dele, né, como os xistes, vocês já devem ter escutado aí, os atos falhos, né? Então você vai chamar para os garotos aí, né, garotas aí, meu amor, né, e acaba saindo mãe. Amor, mãe, isso é um ato falho para nós psicanalistas, né? Se tem um psicanalista experimentado que está prestando atenção no que está falando, ele vai falar, ops, né? Saiu aí alguma coisa que deveria ter ficado escondida, né? Então está confundindo, né, o amor da vida com a mãe. Normal, né, para nós na psicanálise, tão famoso aí, tão estudado o complexo de Édipo, né? Jung trouxe aí depois, mais tarde, o complexo de Electra, explicando o mesmo fenômeno, né? Então o complexo de Édipo seria para os garotos, os homens, e o complexo de Elétrica para as mulheres. É a mesma coisa, tá, gente? Não muda em nada, né? O princípio disso, e eu discuto isso largamente no curso com os meus alunos, né? Eles precisam conhecer isso, ok? Então, a psicanálise vai buscar interpretar todos esses significados inconscientes, né? Interpretação dos sonhos, como eu já falei para vocês, pensamentos, palavras, ações. Então, nós, psicanalistas, estudamos isso a fundo e durante muitos anos, né? O processo de formação é longo, né? O que falar na primeira sessão de análise, né? Na minha primeira sessão de terapia, né? É mais fácil falar terapia, né? Eu vou para terapia. Eu tô em terapia. Em quem? Lá com um cara lá, né? Meio bravo, barbudo, meio estranho. Mas o que falar, né? As pessoas me perguntam muito, né? Até parentes, né? Nossa, Marcelo, mas o que tem que falar lá, né? A primeira coisa, né, na sua sessão de terapia é exatamente isso, né? Esse entendimento de um primeiro encontro, né? Que vai exigir que você fale, não sei aqui quantos estão em terapia, se fazem terapia ou não, se fazem, já estão em análise ou não, mas falar sobre sua família, sobre sua vida, amigos, trabalho, né? O que levou você até esse profissional, né? Ou te levaram até o profissional, porque às vezes algumas pessoas trazem, né, os parentes, né? Filhos, filhas e assim por diante, né? E acaba às vezes não dando muito certo, porque a pessoa não queria estar muito esse momento também atual da vida, né? E principalmente falar o que vem à cabeça, né?
Ah, Marcelo, mas como que é isso? Vamos lá, vou abrir aqui um parênteses. A psicanálise está baseada no princípio da associação livre, né? O que é isso, Marcelo? Tá? É sentar lá no divã ou na poltrona, né? Aqui no meu caso eu tenho divã, é falar livremente, tudo que vem à cabeça, né? A análise, a psicanálise vai se basear nisso, né? É mais ou menos aí como vocês viram na figurinha, né? Tá tudo misturado lá na cabeça na nossa cabeça. A hora que a gente entra lá, vai passando tudo, tudo que passa, sem escolher, sem privilegiar nenhum assunto, nenhuma palavra. Tem gente que senta lá no divã e fala assim, nossa, Marcelo, vim pensando lá do trabalho até aqui, o que eu ia te falar. Eu fico olhando e falo, bem, na verdade, tudo que você pensou, que você quer me falar, é descartado hoje, né? Então, relaxa, como foi sua semana, e a partir daí a coisa já começa a misturar, onde ele vai falar do relacionamento, ele fala do trabalho, ele fala de um monte de... A análise vai se basear nesses símbolos, né? Nessa colocação, as palavras que o indivíduo fala, como ele se coloca, as reações dele, o sentimento diante daquilo que ele está contando, explanando ali, né? Tanto que a gente chama associação livre, porque o profissional, o psicanalista, ele não conduz, né? Ele não faz perguntas, né? Ah, como foi seu dia? E como está a sua relação? Às vezes a gente até faz uma perguntinha ou outra para quebrar o gelo daquela sessão, mas a partir daí o profissional se cala e passa então a trabalhar com tudo isso, né? Com toda essa bagagem, essa demanda, né? Esse discurso, como a gente fala, que o paciente vai trazendo ali sentado. Ah, o que te trouxe, né? Às vezes, uma briga conjugal, um problema de autoestima. No o caso que eu falei, né? Eu trato muito obesidade. Ah, minha obesidade. Lógico que tudo isso tem um porquê, vai ter uma explicação. Essa queixa principal vai ser acatada, nós vamos trabalhar com isso, mas o que nos interessa é o que está aí no inconsciente da pessoa, né? O que ela está trazendo naquele baldão cheio de lixo, algumas todas pessoas vão trazendo para nós, e com o passar do tempo, isso vai se esvaziando, isso vai se, como diz Lacan, né, se ressignificando. Olha lá, quem é esse profissional psicanalista, né? Sim, eu acabei montando só uma palestra, né? Mas acabei, assim, por causa de muitas perguntas que vêm me fazendo, e eu já trabalho com esse material, disponibilizei essas questões, essas perguntas que nos fazem até para elucidar, para dar um direcionamento. Tá, mas vocês podem aí estar fazendo outras perguntas que eu vou respondendo. O pessoal está mandando aqui, eu estou batendo o olho de vez em quando, eu já vou elucidar todas, tá? Como nós combinamos no início, eu ia deixar aí a última meia hora, 40 minutos, e eu vou respondendo todas as perguntas que vocês estão mandando no chat, ok? Quem é, então, esse profissional psicanalista que está aí para vocês? Ó? É um profissional, né, que vai frequentar aí clínicas, então a formação é sempre feita em clínicas, em institutos, núcleos de formação, né, durante 4 a 5 anos, mais ou menos, né, e que passa, então, pelo tripé de formação, né, onde, baseado na teoria, na análise didática, que é a terapia do aluno, né? Essa análise, onde ele vai também ir aprendendo todo o processo, e a supervisão, que é basicamente esse estágio supervisionado, né? Então, esse aluno inicialmente pega 2, 3 pacientes sob a supervisão, né, de um profissional já experimentado, de um analista de data. Aqui na clínica, eu acabo supervisionando todos os meus alunos nos atendimentos dele, então ele vai fazer o atendimento dele e depois passa comigo. Esse profissional, então, durante esse período, ele vai aprender, né, ter o trabalho, aí, o objetivo de compreender o indivíduo, todas as suas demandas, explicando assim o que se passa na mente desse paciente, que nós chamamos de analisando, né, para que possa tratar
E assim, esse indivíduo, né, ter aí a compreensão, né, de todo de todo o cabedal, de tudo que ele está trazendo como demanda. Eu costumo dizer assim, o tripé de formação, né? Eu já havia falado isso para vocês, volto aqui, né, a teoria, a essa análise didática, né? Então a teoria é longa, alguém colocou aqui em Sergipe, parece, a formação em 2 anos, né? Sim, a formação teórica, né, todo o material teórico em 2 anos. Eu até consigo entender, né? Deve ser um material, né, deve estar bem compilado, bem comprimido esse material, por isso que a pessoa lá, o profissional lá, consegue formar em 2 anos, né? Mas o processo de análise precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Para que você entenda o seu inconsciente, né? A gente diz assim, né? A gente brinca, né? Nós analistas, que o nosso paciente mais difícil que nós tratamos na nossa vida, na nossa carreira, somos nós mesmos. E isso vai acontecer, né? Durante a análise de qualquer pessoa, né? Então, ela vai estar se tratando, que é por isso que está aí no slide que vocês viram, né? A colaboração do mesmo, né? Então, não adianta, por exemplo, Marcelo, eu quero que o meu marido faça terapia, eu quero que minha namorada faça terapia. Não vai dar. Você querer é uma coisa, a outra pessoa aceitar é outra, né? Então, às vezes até os casais vêm me procurar, porque ele precisa de terapia. Eu olho para a pessoa e falo, você quer estar aqui? Eu não acredito nisso, isso é coisa para louco. Louco. Tá bom, loucura não existe, né? Eu começo a explicação da psicanálise para um paciente novo assim, você não está aqui porque é louco. Sentar aí nesse divã e encarar um analista é sinal de lucidez. Então, é necessário, né, essas definições iniciais, né, para que o paciente entenda que ele é o maior responsável pelo seu tratamento. Nós, analistas, temos as ferramentas. Quem tem o conhecimento são os pacientes, né, o conhecimento dele mesmo, né, tá tudo lá dentro daquele baldão de lixo que nós falamos agora há pouco. Alguém colocou aqui, né, associação livre, né, não atrapalha um pouco por não ter um ponto fixo? Então, o nosso inconsciente é caótico. Não existe no inconsciente começo, meio e fim, né? Ele é um contínuo. Então, é uma bagunça mesmo. Assim, ter um ponto fixo seria mais uma terapia breve, né? Então vou ter aí um ponto fixo. Vou dar um exemplo bem básico. Medo de dirigir. Ok, um ponto fixo, durante 3, 6 meses você vai tratar esse paciente com esse ponto fixo. Acabou isso, esse paciente está de alta. Nós, psicanalistas, vamos falar, tá bom. Fora isso, o que mais tem aí? O que mais você tem medo? Né? Porque devem ter outros medos aí, né? Dentro do inconsciente. Então, a gente parte de um ponto e aí abre para a associação livre, né? Essa é a base de trabalho. Tá, Vitória? Eu acho que foi você que colocou aí há pouco, né? A respeito aí do ponto fixo necessário, né? Muito bem. Aqui tem algumas coisinhas aí para você, né? O meu contato e tal. Agora nós vamos para o nosso bate-papo, né? Gente, é assim, tá? Psicanalista não tem muito, né? Até por causa dessa associação livre, nós não temos essa coisa, né? Muito da matemática, da engenharia, 2 mais 2 é sempre 4, é uma coisa mais assim solta. Aqui hoje é esse bate-papo bem assim informal, né? Para que vocês tenham contato com um profissional, analista, né? Que façam suas perguntas, que tragam aí suas demandas, tá? Esse WhatsApp que vocês estão vendo aí é o meu, tá? Estou à vontade, se quiser entrar em contato comigo depois, pode mandar mensagem,
tá? Tem lá no Instagram também, @Instituto Psique. Nós publicamos várias coisas lá também, tem bastante material lá. Agora vai ter muitos vídeos, muitas orientações também. Então fiquem assim à vontade, né? Para me questionar, para me mandar perguntas, né? Ah, Marcelo, o atendimento online me interessa, como funciona, né? Eu vou fazer essa explicação para vocês, marco uma avaliação e aí, assim, consigo encaixar na minha agenda, a supervisão é minha, então tudo que minha equipe fala com vocês, conversa com vocês, é parte da minha... Olha o André, um aluno aqui, ó. Eu e minha esposa somos alunos do Marcelo, né? Há 2 anos, né? E terapia desde o início. Boa noite, André. Como vai? Obrigado, viu? Alguém perguntou alguma coisa lá em cima? Podem mandar suas perguntas, me questionem. Isso acaba ajudando até colegas que não conseguem aí, né? De repente, tem alguma dúvida? Já vamos. Vocês podem me dizer se tem certificado de conclusão, Wendel? Sim, Wendel. O curso, né, a formação tem certificado, essa palestra também está disponível lá no site, também eu forneço o certificado. O certificado de conclusão de curso, né, tanto da palestra, que está lá online, o próprio sistema, né, a plataforma já fornece, e o meu curso, sim, nós temos certificado de conclusão, né, tem o diploma e ele é outorgado juntamente o Instituto Psique mais uma empresa de cursos e treinamentos. Eu tenho a base, né, eu tenho até a coordenadora pedagógica, né, que nos dá toda a base didática e assina junto os nossos certificados. Eles são reconhecidos em todo o território nacional. É reconhecido a profissão da psicanalista, né, pelo Ministério do Trabalho, né, a CBO, que é 255/5. Na Receita Federal também já existe o reconhecimento da profissão de psicanalista para você recolher os seus impostos, que, se eu não me engano, é 254, né? Existe pareceres de consulta pública do Conselho Federal de Medicina, do Ministério Público, tudo isso está pautado em decretos, né? E consultas públicas, onde no Brasil o curso de psicanálise também é reconhecido pelo MEC como um curso de formação livre. Esse formação livre abre aí um parêntese, né, onde qualquer pessoa pode fazer a formação, mas nós, analistas de datas, pedimos, né, e acabamos exigindo até que a pessoa tenha uma formação de nível superior, né, para facilitar, porque a partir do momento que ela vem do mundo acadêmico, né, que ela vem da instituição acadêmica, ela já está acostumada a estudar, a procurar em bases de dados científicas, né, porque o volume de leitura, o volume de estudo é muito grande. Por isso, né, essa exigência. Tá? Em outros países, não é necessário essa formação acadêmica. Tá? Freud coloca nas obras dele, colocou lá no início, quando ele estava criando a psicanálise, né, a formação leiga. Essa formação leiga quer dizer não médicos, né? Hoje eu tenho um psiquiatra que trabalha junto comigo em parceria, que ele fez medicina, é um psiquiatra e fez também psicanálise, né? Só que ele fala, Marcelo, não dou conta de clinicar na psiquiatria e atender meus pacientes, né, meus analisandos. Então faz o seguinte, eu cuido da psiquiatria e eu mando os pacientes para você e seus colegas analisarem, porque eu não dou conta. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Porque ele entende o que acontece dentro do setting terapêutico. Gostaria de saber se a depressão de hoje seria equivalente